Quem é o campeão dos campeões e no gramado mantém sua glória é a Desportiva Confiança. Dos operários teve o nome a vitória. Parabéns ao Confiança e parabéns também ao Itabaiana. A Associação Olímpica Itabaiana buscou, mas futebol tem dessas coisas, né? Só pode existir um vencedor. E o título foi para o Confiança. E o Rivaldo, ontem no programa de Trivela, no sábado, dentro do programa de Trivela, conversava com a gente e a palavra da conquista do Confiança esse ano foi superação. Porque, de sã consciência, quando começou a temporada, Confiança estava e continua ainda com dificuldades financeiras enormes, né? Sem calendário, só tem um campeonato sergipano e mais agora a Série C, enquanto que Sergipe e Itabaiana, que participaram da Copa do Nordeste, da Copa do Brasil, Campeonato Sergipano e vão também para a Série D, tinham os recursos financeiros e montaram grandes elencos, né? Só que, infelizmente, futebol, é por isso que o futebol é empolgante. Tem dessas coisas, tem surpresa, né? E, na verdade, antes de Givaldo, tem coisas que acontecem com Confiança que a gente fica... Por exemplo, chegou esse rapaz aí, assistente técnico do Roberto Fernandes o ano passado. Confiança deu oportunidade. Terminou. Na minha votação, eu coloquei ele como o melhor treinador do ano. Porque foi feito antes. Mas não que o Ailton não merecesse. Porque, Givaldo, futebol é simples de você ver. Quem chegou na final? As duas equipes que mantiveram as comissões técnicas. Porque quando você mexe demais, na maior parte não dá certo. Não dá certo. Muda de jogador todo ano, não dá certo. E o Leandro teve coerências. Por exemplo, o Henrique fez uma bobagem no jogo com o Sergipe, que foi expulso. Entrou o Silvio, ele manteve o Silvio. O Silvio saiu com problema de conjuntivite. Bom goleiro também, por sinal. Saiu o Mimica, entrou esse Gabriel, que ninguém conhecia. O Mimica foi para o banco de reservas. Então, por aí você tira que o treinador tem realmente a liderança, tem um comando para um jovem técnico. E por isso que eu acho que o Confiança, como também se ficasse com o Itabaiana, não seria nada de anormal. Agora, jogo, é decidido em detalhes e foi a superação e a tranquilidade do Confiança e a vivência, né, do treinador, porque o treinador abriu o time no segundo tempo. O 0-0 era uma goleada para ele, queria levar, porque não ganhava o campeonato. Aventurou, perder, aventurou, mas também teve a competência de fazer o gol e ganhou a partida. Preciso que se resiste também, que o Itabaiana fez um grande campeonato. O time do Itabaiana vem jogando muito futebol desde da Copa do Nordeste. Além de classificar na primeira fase, o Itabaiana fez 2 jogos duríssimos contra o Santa Cruz. E o Santa Cruz agora chegou, por exemplo, na semifinal do Campeonato Nordeste. Chegou, acho que foi 3º colocado do Campeonato Pernambucano. Terceiro. Um time muito forte, o time do Santa Cruz. O Itabaiana fez 2 grandes jogos e, por coincidência, perdeu os 2 jogos de 1-0 de bola parada. No mesmo zagueiro fez o gol de bola parada. Um jogo muito igual. Eu acompanhei do mesmo lado do goleiro. Do mesmo lado, o mesmo zagueiro. Então, 2 jogos muito equilibrados. O time do Sergipe também fez uma grande Copa do Nordeste. Eu achei que o time do Itabaiana realmente estava um degrau acima, mas os 2 times, o Sergipe e o Itabaiana, também fizeram um grande campeonato. Eu fiquei sabendo hoje, não sei se está confirmado, que o Sergipe perde o Iago. Eu acho um grande jogador. Foi pro Fortaleza. Eu acho que é um grande jogador. Se eu fosse votar, eu não voto, mas se eu fosse votar, para mim, foi o jogador do campeonato. Foi o Iago, do Sergipe. O grande jogador do campeonato. Eu gostei muito desse goleiro do Itabaiana, do Genivaldo. Foi eleito. Grande goleiro, um grande atleta. E gostei muito também do artilheiro do campeonato. O Tito ele é artilheiro, foi para a seleção e foi eleito o craque do campeonato. Então, acho que esses 3 jogadores, se a premiação ficou entre esses 3 jogadores, houve justiça. Todos eles estão na seleção. Então, são 3 grandes jogadores. Como também a arbitragem do Cláudio. É preciso que se registre também. Um jogo difícil, um jogo muito complicado, um jogo com estádio cheio, valendo o campeonato. Eu acho que ele fez também uma grande arbitragem. O equilíbrio, principalmente entre Confiança e Itabaiana agora no final, foi muito grande, porque no cômputo geral, Confiança realizou 21 jogos. Itabaiana também 21 jogos. Em 21 jogos, Confiança marcou 47 pontos. O Itabaiana ficou com 46, um ponto de diferença. Confiança teve 14 vitórias em todo o campeonato, 5 empates e 2 derrotas. E o Itabaiana teve 14 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Quer dizer... 2 delas por Confiança, né? 2 delas por Confiança. E o Confiança, exatamente. Uma delas por Itabaiana. O Itabaiana perdeu para o Estanciano. Mas logo, foi no início da competição. Exatamente. No início, na primeira fase, ele perdeu
pro Estanciano no dia 25 de fevereiro. Perdeu por 1-0 do Estanciano, né? Perdeu de 1-0 pro Estanciano. Deixa eu ver se eu acho aqui o restante aqui. No hexagonal, perdeu pro Confiança, Foi. dia 19 de abril, e perdeu no último sábado. Seria a segunda derrota, né? Aí ele Exatamente isso. perdeu agora. Isso mostra, Cristiano, que a torcida do Itabaiana tem todo o direito de se orgulhar do seu time. Né? Só tinha um time que podia ser campeão, Confiança foi campeão, mas o Itabaiana, a torcida do Itabaiana tem que se orgulhar muito do seu time e continuar apostando no time agora para a Série D. Eu acho que o Itabaiana é um dos candidatos a subir da Série D para a Série C. Então, é por isso, Cristiano, que me permita, eu olhei aqui a classificação geral. Se o Itabaiana subir, o Amadense no próximo ano já está na D. Se o Sergipe e Itabaiana ascenderem a Série C, Amadense e Boca. Então, já vai abrindo vaga para outros, né? É torcer para que o Confiança realmente também se estruture e possa ou subir para B e, na pior das hipóteses, continuar na C. Não pode descer, porque aí realmente complica para o futebol. Bom, a partir de agora, o Campeonato Sergipano chegou ao final. A partir de agora, a gente vai trabalhar em cima do Confiança na Série C, Itabaiana e Sergipe na Série D. E o Confiança já começa no dia 15, na próxima segunda-feira, de hoje a 8, a sua caminhada na Série C, jogando no Batistão contra a equipe do Salgueiro. Esse jogo vai acontecer às 8h30. A pedido do Confiança, saiu do domingo para a segunda-feira. Fugindo da concorrência de televisão e tudo. Já Sergipe e Itabaiana vão estrear dia 21. O Sergipe vai estrear fora de casa, jogando em Jacobina, contra o time da Jacobina. E o Itabaiana estreia no Eltovino Mendonça contra o Fluminense de Feira. Né? O Itabaiana agora vai ter o Ferreira como técnico, porque o Ailton Silva hoje já se apresentou à equipe do Campinense. Especula-se o Betinho no Itabaiana, né? Mas eu vi a entrevista hoje do Adailton, ele disse que o Betinho pode ir para o Itabaiana em 2018. Esse ano é muito difícil porque a Série D não tem apoio financeiro da CBF. Complicadíssimo. Os custos todos por conta de cada clube. Então, e o Betinho é um técnico E lembrando também, de Cristiano, nível, né? um detalhe, o Confiança campeão já entra nos grupos da Copa do Nordeste. O Itabaiana vai disputar um mata-mata, né, vai ser escolhido o adversário com outras federações que vai ser reduzido. O bojo mesmo da Copa do Nordeste serão 4 grupos de 4 com 16 equipes, em função do desgaste financeiro com as entradas E tem outro detalhe, né? O Campeonato Nordeste é disputado concomitantemente com os campeonatos estaduais. E aí você tem um problema seríssimo que a televisão hoje é quem banca com as suas cotas o futebol, indiscutivelmente. Então, se você tem um campeonato longo como o do Nordeste, você termina prejudicando os campeonatos estaduais e a divisão em termos de transmissão fica complicada. É por isso que houve essa alteração. Cristiano, a queda de público da Copa do Nordeste. Foi muito baixo, melhorou agora com a disputa entre Bahia e Vitória, Santa Cruz e Sport lá em Recife. Então eles também estão analisando esse Mas se você analisar, a queda de público em 2017 aconteceu praticamente em todos os campeonatos estaduais. Né? Nós tivemos aqui em Sergipe, por exemplo, a média de público do Campeonato Sergipano desse ano foi de 900 pagantes. 900 O ano passado foi 1.300, exatamente. parece. Se você analisar a média de público do Campeonato Carioca, você vai ver Campeonato Paulista. É um fenômeno que está acontecendo esse ano, uma dificuldade financeira e econômica do próprio país, né, faz com que o trabalhador segure um pouquinho mais, né? E aí tivemos essa queda em termos de média de público nos estádios. Mas, enfim, agora, como